meus irmãos, boa tarde, graça e paz do Senhor Jesus seja com a vida de todos nós. Eu estou aqui entrando nesta tarde para juntos servirmos ao Senhor. Quero dar as boas-vindas a todos vocês nesta noite, nesse dia precioso, né? Quarta-feira, dia 28 de junho, para juntos estudarmos a palavra de Deus. Eu quero dar início lendo o Salmo de número 134, que diz assim: bendizei ao Senhor vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei o Senhor, e de Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Que o Senhor possa te abençoar, enquanto nós juntos possamos bendizer o nome do nosso Deus. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor com um cântico que vamos retornar em seguida. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti, vivo só pra ti. Nós possamos viver sempre em razão do nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos ao Senhor. Pai querido, louvado seja teu nome, porque nós podemos estar todas as semanas na casa do nosso Pai. E mesmo aqui, Senhor, nesse local virtual, juntos na tua presença, queremos te adorar na beleza da tua santidade. Pedir ao Senhor que tu fales ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Mais um cântico, depois a gente vai ler um texto da palavra de Deus. Porque nossos dons e talentos são somente para servir ao Senhor. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti, tu és meu Senhor.
possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela diz assim ao nosso coração: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Eu quero mais uma vez registrar a minha alegria pela sua presença e por poder pastorear a sua vida, pela bênção. Nossa igreja tem tido um tempo muito especial, muito especial. Os nossos cultos aqui na igreja, é uma pena que nem todos os irmãos da igreja possam participar. Alguns estão fora, moram em outras regiões, em outros estados, mas assim, Deus tem nos abençoado muito, nos dando comunhão, nos dando um tempo de alegria. E aqui não podia ser diferente. Eu estava observando, a gente tem mais de 300 inscritos aqui no canal da nossa igreja. Olha aqui, a gente não fez nenhum tipo de, mensagem, propaganda, nada. A coisa foi acontecendo naturalmente. Você participa com a gente de forma assídua. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor com mais um cântico e depois a gente vai voltar para a gente orar, porque os irmãos reunidos é tempo de oração, por aquela lista que nós temos orado, tá bom? Irmãos, louvemos ao Senhor com o hino de número 351 do Inário Presbiteriano. Quero ouvi-las mais uma vez, belas palavras de vida, narram tudo que Cristo fez, belas palavras de vida, elas vêm de cima, sem poder anima, que alegres são, estas palavras de vida, que alegres são, estas palavras de vida. Só Jesus Cristo a todos dá belas palavras de vida. Sem Jesus salvação não dá belas palavras de vida. Um amor conclama, para o céu nos chama. Que alegres são, essas palavras de vida. Que alegres são, essas palavras de vida. Só Jesus Cristo é Salvador, belas palavras de vida. Quer salvar todo pecador, belas palavras de vida. Ele vivifica e nos purifica. Que alegres são,
palavras de vida, que alegres são essas palavras de vida. Amém, glória a Deus. Então, meus irmãos, como nós temos orado, eu quero novamente te convocar para interceder a Deus. Eu estou aqui com essa listazinha de irmãos que estão naquela luta, né, gente? Nossa, que luta! Que luta! Enfermidade não é fácil, né? Mas a gente sabe que o Senhor luta conosco. Olha, por favor, ore de uma forma muito especial pela Magnalda. Tá bom, irmãos? Momento muito difícil para ela, família dela, filhos, netos. Peço ao Senhor para consolar e confortar o coração e guardar a vida dela. A Sandra Ramos também, que está terminando praticamente, mas é claro que depois que você termina um processo longo de quimioterapia, tem tantos efeitos colaterais que não é fácil. Quase um outro processo, né? Vivian Pires, ore por ela também. Dona Zozena, mãe do nosso irmão Ailton. Reverendo Jadson, da igreja de Recife. Andréia e o presbítero Walter, na recuperação da Andréia. Dona Odisseia, a avó da nossa irmã Renata. Dona Zilma, ou tia do pastor Jorge. Zilma, lá da Serra, no Espírito Santo. Cristiano José da Silva, ore também por ele. O José Luiz, pai do nosso irmão diácono Renato, o nosso irmão diácono Antônio Luiz, também devemos estar orando. A Alice Salgado, ore por ela também, e o Caio, né? Então queria pedir aos irmãos que continuassem orando por essas pessoas, por esses irmãos, tá? Só o Senhor pode realmente fazer coisas novas na vida deles, né? Vamos cantar mais um cântico e depois eu vou estar orando por eles, tá bom? Irmãos, louvemos ao Senhor com o hino de número 177, Firme nas Promessas. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós queremos nesse dia, nesta noite, entrar na Tua presença juntos, declarando que nós estamos firmes
porque o Senhor tem nos sustentado, louvado seja o teu nome. E a nossa oração é que o Senhor sustente esses irmãos que nós acabamos de mencionar, o nome deles, irmãos que estão lutando contra gigantes, sobretudo na área, Senhor, de saúde. Queremos pedir ao Senhor que o Senhor os visite com poder e graça, sustentando e restaurando para a glória do teu nome. Colocamos aqui nome por nome diante do Senhor. Nós não conseguimos ter, ó Deus, a dimensão completa deles, mas o Senhor conhece. O Senhor os conhece mais do que eles mesmos, ó Pai. Clamamos a Ti. Queremos lembrar aqui de uma forma muito especial da vida da Magnalda, da sua família, dos seus filhos, orando pela Sandra, pela Vivian, pela dona Zozena. Clamamos pelo reverendo Jadson, teu servo. Oramos pela recuperação da Andréia, o presbítero Walter, que o Senhor guarde o coração do teu servo. Lembramos da dona irmã Odisseia, da minha tia, dona Zilma. Clamamos a Ti, ó Deus, pelo Cristiano, pelo José, pai do diácono Renato. Oramos, ó Deus, pela Alice Salgado e também pelo Caio, pedindo a Tua bênção sobre eles e que o Senhor traga cura para a vida deles, no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Olha, eu quero compartilhar com vocês, a gente está fazendo uns estudos um pouquinho menor, né? Mas eu quero que os irmãos compreendam também esse momento. Eu falei para vocês, eu não tem jeito, eu estou terminando tudo lá do seminário, da faculdade, e estou com um curso de seminário assim, que foi colocado assim, essas 2 semanas de módulos toda noite. Depois a gente volta ao normal com uma reunião, uma aula uma vez por semana apenas para o 2º semestre. Mas enfim, eu quero compartilhar com vocês. A gente continua com a lição que nós estamos tendo sobre modelos da igreja, tá? Eu quero inicialmente ler o que o apóstolo Paulo, como o apóstolo Paulo se dirige para a igreja de Corintos, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, logo no início, o prefácio, a saudação. É aqui que eu quero começar com vocês. Diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai. Pois bem, então, hoje, dando continuidade, semana passada nós terminamos aquele estudo sobre a igreja peregrina, a igreja em peregrinação. Hoje, o tema da nossa lição é a igreja em relação a Deus. Depois a gente vai ver a igreja em relação a Cristo, mas hoje é sobre a igreja em relação a Deus, tá bom? Diz assim, olha, a igreja de Deus que está em Corinto. É essa expressão que eu quero chamar a sua atenção. A igreja de Deus que está em Corinto. Olha, a gente tem a mania assim na nossa igreja presbiteriana de colocar, por exemplo, igreja presbiteriana do Caju, igreja presbiteriana e coloca o nome da cidade, né? Depois, com o passar do tempo, a gente começou a mudar, começou a colocar nomes bíblicos, a igreja presbiteriana Moriá, a igreja presbiteriana Raízes, né? Então a gente tem esses 2 tipos de nomes de igreja na igreja presbiteriana. A igreja presbiteriana com o nome da cidade e igreja presbiteriana com um nome bíblico. Bom, sobre o nome da cidade, nada, aqui não quero de forma nenhuma polemizar, até porque você tem que registrar no cartório, né, a ata da igreja e
tem que fazer todo um processo para registrar e buscar o CNPJ da igreja. Mas veja aqui uma coisa interessante. Paulo diz assim, a igreja de Deus que está em Corinto. Então seria a igreja de Deus que está no bairro Caju, a igreja de Deus que está na Tijuca, a igreja de Deus que está em Cachoeira Itapemirim, a igreja de Deus. Ou seja, qual é a relação da igreja com Deus? Depois a gente vai ver qual é a relação da igreja com a cidade, tá bom? Hoje a gente vai ficar só com a igreja em relação a Deus. O texto diz assim, a igreja de Deus. Ao falar isso, o apóstolo Paulo está dizendo uma verdade fundamental, a saber, a igreja pertence a Deus. A igreja pertence ao Senhor. A igreja é um plano de Deus. A igreja que pertence a Deus. Então, eu quero subdividir esta mensagem hoje em alguns tópicos. Então, o tema é esse, a igreja de Deus, uma propriedade de Deus. A igreja não pertence ao pastor, ela não pertence ao presbitério, ela não pertence a homens, ela pertence a Deus. Nós somos apenas mordomos, cuidamos da igreja que é dele. Se a gente tiver essa consciência, nós haveremos de prestar contas para Deus. Então, diante disso, a igreja de Deus, eu quero dividir aqui. O primeiro ponto eu quero chamar de a igreja que é de Deus, ela é apresentada como povo de Deus. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3, também no capítulo 2, o apóstolo vai relacionar o povo de Deus, ou vai chamar a igreja de povo de Deus. E ele usa a referência do Antigo Testamento. A gente viu isso de peregrinação. Ou seja, lá no Êxodo, a Bíblia diz que Deus chamou um povo para ser seu, entre todos os povos, né? Ele escolheu um povo, uma nação que pudesse ser chamada de povo de Deus. E depois a Bíblia diz que ele veio para o que era seus e os seus não receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós lemos hoje no Salmo 33 como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, o povo de Deus. A Bíblia, quando fala que a igreja de Deus, ela chama essa igreja de povo de Deus. E esse povo de Deus é único, né? Ele é único. Ou seja, Deus não tem diversas igrejas, não tem diversos povos. É um povo só. Um povo escolhido por Deus. Nesse sentido, nós temos duas dimensões, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. No Antigo Testamento, o povo de Deus começou com o povo de Israel, começou com Abraão, aliás, né, chegando ao povo de Israel. Esse povo é apenas uma dimensão, não é um povo separado e nem um povo dividido, pelo contrário. Porque a Bíblia, lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz que nós somos filhos de Abraão. Então, ou seja, o povo de Deus é esse Israel espiritual, que engloba tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, né? Você vai ver isso se completando lá no livro de Apocalipse, quando você vê os 24 tronos, os 24 anciãos, que representam 12 tribos e 12 apóstolos, a unidade da igreja.
Lá em Apocalipse você vai ver um povo só, né? Uma cidade, a cidade santa descendo do céu. Então a Bíblia, quando ele fala que a igreja é de Deus, ela fala que essa igreja é chamada povo de Deus, né? Então esse povo, a gente já viu que ele é um povo peregrino, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. E esse povo de Deus, ele reúne famílias, não é? Nós temos as nossas famílias consanguíneas, pai, mãe, irmãos, cunhados, cunhadas, netos, tios, tudo isso de sangue que faz parte da nossa família. O povo de Deus no Antigo Testamento eram famílias que se reuniam e que agora se tornavam uma tribo, e as tribos reunidas, as 12, se tornavam o povo de Deus. No Novo Testamento são famílias que se reúnem e se formam igrejas locais, por isso que ele fala a igreja de Deus nesse lugar. Igrejas locais. E essas igrejas locais reunidas todas juntas formam o povo de Deus. Então Deus tem apenas um povo. Jesus, quando ele orou por este povo. Ele orou por esta igreja. João capítulo 17, a palavra de Deus diz que ele diz: eu não rogo somente por esses, mas por todos aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Então, o povo de Deus, ele reúne, olha as dimensões do povo de Deus. Primeiro, as duas dimensões, Velho e Novo Testamento, Israel espiritual, tudo junto. Só haverá um povo. Jesus diz assim: haverá um só pastor e um só rebanho. Depois, quando a gente parte para a igreja, nós temos agora igrejas que se reúnem em famílias que se reúnem em lugares, e esses lugares se tornam igrejas locais, na cidade tal. Essas igrejas que se reúnem juntas formam o povo de Deus, tá certo? Então essas são a forma da gente entender povo de Deus. E há ainda uma última forma de entender a igreja como povo de Deus. Na teologia nós chamamos de igreja militante, igreja triunfante. Igreja militante, a palavra militar significa lutar. É a igreja que está aqui na terra, ou seja, essas famílias se reúnem em igrejas, essas igrejas juntas fazem parte da igreja de Deus. Enquanto nós estamos aqui na terra, nós estamos militando, nós estamos lutando, nós estamos batalhando na fé. Igreja triunfante são os irmãos que já faleceram, morreram com Cristo. Eles já triunfam com Cristo. Não são duas igrejas, não são dois povos, são apenas dimensões. Alguns que podem estar dentro da igreja física podem não fazer parte da igreja, mas não compete a nós definir isso, só Deus pode julgar o coração do homem. Então a igreja em relação a Deus, ela é chamada de o povo de Deus, tá bom? Os crentes então se constituem neste povo. Pedro, olhando para o que Moisés tinha falado, ele diz assim: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A igreja é exclusiva de Deus, é um povo, é uma raça, uma nação que é sacerdote. Eu e você
fazemos parte deste povo de Deus, tá bom? Então vamos lá, esse é o primeiro tópico. A igreja em relação a Deus, ela é chamada de povo de Deus. O segundo tópico, a igreja em relação a Deus, ela é apresentada como templo de Deus. Isso mesmo. A figura da igreja como templo de Deus é apresentada de forma evidente, novamente, em 1 de Pedro 2:4 a 10, quando ele fala sobre sermos santuário do Espírito de Deus. A mesma coisa acontece em 1 Coríntios capítulo 3. Paulo amplia essa terminologia de templo, declarando que Jesus é o fundamento sobre o qual pode ser construído um edifício. Então, nós somos templo, né? Bom, para entender o que é templo, vamos voltar então para o Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento, enquanto o povo estava caminhando no deserto, eles construíram o tabernáculo. O tabernáculo era um local onde eles adoravam a Deus, mas eles podiam retirar, remover, ir de um lugar para o outro, tá certo? Quando eles entraram na terra prometida, o tabernáculo não faria mais sentido, então eles construíram um templo, onde eles podiam adorar a Deus. O Senhor Jesus, quando ele chega, ele olha para o templo de Jerusalém e ele faz uma palavra dupla. Ele diz assim: destruirei esse templo, em 3 dias eu reconstruirei. E aí o apóstolo fala, Jesus está falando a respeito do corpo dele. Então ele destruiria o templo, em 3 dias ele reconstruiria o seu corpo. Ora, agora o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, ele vai dizer que Cristo é o cabeça. Então Cristo é o templo, ele é a cabeça da igreja. Então nós nos tornamos santuários do Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus habita em nós. Nós agora somos templos. Lembra-se que quando o povo de Israel construiu o templo, na hora que Davi quis construir o templo, Deus disse: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas ainda assim ele permitiu que Davi construísse aquele templo, um templo provisório, até que chegasse o verdadeiro templo, o Senhor Jesus. E agora ele habita em nós, porque nós não fomos feitos por mãos humanas, fomos feitos pelo próprio Senhor, nosso Deus. Ele nos fez como criaturas e ele nos redimiu como Salvador. Então, a igreja é de Deus. Ela é de Deus como povo e como templo. O Espírito Santo habita em nós, né? E aí a gente vai para o terceiro tópico dessa lição, que é quais as implicações dessas expressões povo de Deus e templo de Deus para a igreja. Quais as implicações? Então, a natureza de um povo é dinâmica, há uma renovação constante pelo processo natural de nascimento e morte. Ou seja, quando a Bíblia diz que a igreja é povo de Deus, ela está dizendo que este povo não está fechado, que este povo está em movimento no sentido de que outros nascerão. Então, todos aqueles que Cristo chamar entrarão e farão parte do povo de Deus. Essa é a implicação para nós, né? Então, a igreja deve ser assim com a gente, né? Deve estar em renovação constante. Novas pessoas vão entrando para a igreja porque aceitam a Cristo, ou Cristo os aceita, nasce de novo e passa a fazer parte do povo. Essa é a implicação. O povo está nesse processo de vir a ser, ou seja, de transformação constante. Então, mesmo processo dinâmico de nascimento, esse povo está no processo de transformação.
se tornando cada dia mais próximos ou parecidos com aquele a quem esse povo pertence. Sobre o templo, é algo a ser edificado. Então, enquanto o povo de Deus faz parte desse processo dinâmico de novas pessoas entrando, vivo, de transformação, quando a Bíblia chama a igreja de templo, templo é uma estrutura. Então, o templo precisa passar por constante manutenção, em primeiro lugar. Então, o templo, ele passa por esta reforma. A Bíblia diz em João capítulo 4, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, é uma reciclagem constante o templo, né? A outra coisa é que esse templo, ele não está vazio. Ele não está vazio. Lá no Antigo Testamento, quando Salomão construiu o templo, diz a Bíblia, lá em 2 Crônicas, capítulo 7, que ele reuniu todas as pessoas e os sacerdotes para consagrar o templo. Foi algo tão extraordinário, o Espírito de Deus desceu ali, que os sacerdotes não podiam ficar no lugar. Mas depois eles erraram, pecaram e o Espírito Santo saiu. Diz a Bíblia que eles foram para o exílio, o Espírito Santo deixou o templo. Quem vê essa imagem é o profeta Ezequiel, a glória de Deus deixando o templo e tal, né? Agora a igreja nasce em Cristo Jesus, e esse Espírito Jesus, quando ele estava para subir, ele disse, eu vou, mas eu vou enviar o Consolador, e ele enviou. Agora o Espírito, ele não atua mais de forma provisória. Agora o Espírito habita no templo, que é o servo de Deus. Então o templo não está vazio. A Bíblia diz, nós somos selados pelo Espírito Santo. Ele habita em nós e nós precisamos dar lugar ao Espírito Santo. Enfim, para concluir, tanto o povo como o templo são descritos como sendo de Deus, como eu falei. Esta é a sua origem e o seu destino. Nós nascemos de Deus e voltaremos para Deus. A gente tem muito medo da morte, não é? Eu entendo. Eu também tenho. Não medo, né? A gente não tem medo, a gente só não queria morrer logo, né? A gente pensa que a gente podia ficar mais um pouco aqui. Não é assim que a gente pensa? Ficar mais um pouco, e todo mundo pensa assim. Mas o que a gente não percebe é que a morte, na verdade, é uma porta dimensional para a gente começar verdadeiramente a viver. Então o povo, ele tem uma origem em Deus, nasceu com Deus e tem um destino em Deus. Nós voltamos para Deus. Nós haveremos de habitar. O Senhor Jesus disse assim, eu vou, né, preparar a morada. Quando eu for e eu voltar, eu os apanharei, para que onde eu estou estejais vós também. Então, eu e você somos templo e somos povo de Deus. A nossa origem é no Senhor. Nós não nascemos da vontade da carne, diz a Bíblia, mas da vontade do Espírito. Nós não nascemos, nós não nos convertemos porque a gente achou bonito e gostou de Jesus. A nossa conversão é uma obra poderosa, operante do Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e toca no nosso coração para que nós possamos responder a Deus. A nossa origem está em Deus e o nosso destino também está em Deus. A minha oração é que você entenda, você é igreja, igreja de Cristo. Senhor, louvado seja o teu nome nesta noite, pelo cuidado do Senhor sobre nós, porque nós somos do Senhor, igreja, povo, nação, templo. Habita em nós, Senhor, manifesta a tua bondade, em nome de Jesus. Amém.
Graças a Deus. Vamos ouvir o último cântico, em seguida a gente vai ministrar a bênção de Deus sobre a sua vida. Que nós sejamos como um vaso novo a cada dia nas mãos do Senhor. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Amém. Receba a bênção, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito de Deus esteja sobre vós hoje e permaneça para sempre. Amém e amém. Não posso deixar de agradecer a Deus pela sua vida nessa noite, que a graça do Senhor esteja sobre você. Mais uma vez, a minha grande alegria pelo privilégio de poder pastorear a sua vida, tá bom? Quero só lembrar os irmãos, domingo que vem nós teremos na parte da manhã a presença do reverendo Nélio Quaresma, pastor da nossa igreja há muitos anos, amigo do pastor Jorge, e ele vai estar ministrando a ceia, vai estar pregando, vai ser bênção, tá bom? 10 horas, às 19 horas, o nosso irmão presbítero Ailton estará ministrando a palavra de Deus também. Peço a você que nos apoie, participe, venha para a igreja. Se você estiver de fora, longe, não tem problema. Participe com a gente assim mesmo, tá bom? Deus abençoe os irmãos. Tenham uma boa noite, em nome de Jesus.